Gente, eu passei minha vida inteira achando que eu detestava filme de terror. Sério, eu já tretei com amigo, já tretei com namorada, já tretei com família. Tudo porque eu não conseguia dormir depois que eu assistisse um filme de terror. Só que aí eu decidi fazer uma lista dos filmes que eu mais gostava. E adivinha só, vários filmes de terror estavam nessa lista. E aí eu me dei conta que não era do gênero terror que eu não gostava, era da categoria. Sim, existe muita categoria dentro desse gênero. Vocês querem saber quais? Então vem comigo, porque eu sou Larissa Pansani e esse é o Lollipop. Olha, era muito comum eu ligar a TV quando eu era criança e possivelmente estar passando Exorcista no SBT. E era horrível, porque eu ficava desesperada, trocava de canal na hora e ficava com aquela cena na cabeça o resto da noite. Só que ao mesmo tempo que eu era muito cagona, eu também era muito curiosa. Então eu tentava de todas as formas assistir os filmes de terror. Alguns eu até gostava, só que outros... putz, aí não dava. Foi aí que eu assisti um filme que ia mudar toda a minha opinião sobre o assunto. Quando Os Outros passou na tela quente. O que acontece é que eu não gostava de filmes que tratavam de eventos sobrenaturais. Aí vocês me perguntam, mas os outros é sobrenatural, como assim? Tem espírito, tem isso, tem aquilo, tem fantasma. Gente, ok, só que Os Outros nada mais é do que um filme de terror psicológico. E é exatamente aí que eu quero chegar. Vou apresentar aqui nesse vídeo 5 subcategorias do gênero terror. Categorias essas que eu nem sabia que existiam quando eu era adolescente. Só que se eu soubesse, eu teria poupado muito tempo na videolocadora. Então eu vou mostrar essas subcategorias das que eu menos gosto para as minhas preferidas. Então já vou começar com terror sobrenatural. Apesar de detestar esse tipo de filme, vira e mexe eu tô indo no cinema assistir Annabelle. Passo medo? Passo. Fico uma semana sem dormir? Fico. Uma coisa que eu nunca entendi é como uma pessoa sai de casa, se dá o trabalho de ir no cinema, paga R$40, porque os cinemas aqui em São Paulo são muito caros. E aí você fica 1h30, 2 horas levando susto gratuitamente. Sabe, um filme não é composto só de jumpscare. Além de sair de perna bamba, ficar todo tensionado, com dor nas costas. Juro, eu saio do cinema paranoica. Por que as pessoas se prestam a esse papel? Definitivamente é a categoria que eu menos gosto. Para explicar melhor do que se tratam esses filmes sobrenaturais, eu vou dar alguns exemplos. Como é o caso do próprio Exorcista. Mano, quem não conhece o Exorcista? O filme basicamente conta a história de um padre que vai visitar uma menina de 12 anos que está possuída. É um filme norte-americano de 1973 e aí quem está assistindo tem direito ao ritual completo, desde água benta, desde usar a cruz, até descer a escada com a cabeça toda torta, toda virada. Gente, puxado. Outro filme que me marcou muito, principalmente porque eu assisti no cinema, foi Invocação do Mal. Um filme de 2013 de 2 investigadores que tentam decifrar casos sobrenaturais. O filme fez tanto sucesso que a gente teve a parte 2, a parte 3, o spin-off da Annabelle, com mais uma franquia de 3 partes, e ao que tudo indica não deve ser diferente com a Freira. Outro filme que também se classifica dentro dessa categoria é Atividade Paranormal. E eu acho que esse filme só não é pior que o Exorcista, porque é impossível bater o Exorcista. O filme se passa todo dentro de uma casa, e a história é contada a partir de câmeras de segurança, como se mostrassem o que está acontecendo quando tá todo mundo dormindo. Ai, ai, ai. E além desses, um que vem fazendo muito sucesso, eu coloquei justamente por último, porque se difere do resto, é It. Um dos meus filmes preferidos ultimamente. Aí vocês me perguntam de novo. Ai, Lari, mas você não gostava de filme sobrenatural. It é sobrenatural. Como pode isso? Me explica. Eu explico basicamente com uma palavra. Semiótica. Ele é sim um filme que se trata de um tema sobrenatural. A coisa nada mais é do que um demônio, né? Só que se a gente cavar mais fundo, ele nada mais é do que um terror psicológico também. Apesar da gente ver a coisa se transformar num palhaço na maior parte do filme, a gente também vê ela se transformando em outras coisas. A coisa no fundo nada mais é do que o medo de cada criança. Pode vir de uma representação de abuso sexual, pode se caracterizar também como perda, como culpa, ou então certas doenças psicológicas como hipocondria, amarras da sociedade ou doutrinas que são impostas como religiões. Então, apesar de eu ter classificado ele como um filme sobrenatural, hoje em dia ele faz parte da cultura pop. Porque vamos combinar que os elementos de It são basicamente os elementos usados em Stranger Things. Assim como os Goonies também. A segunda categoria que eu vou trazer aqui é o chamado terror slash. É uma categoria que chegou muito forte nos anos 70, fez muito sucesso nos anos 80 e 90 também, só que hoje em dia a gente não vê muito. Como é o caso do Massacre da Serra Elétrica, filme de 1974, o Leatherface pode ser considerado tanto protagonista quanto vilão, pega uma serra elétrica e sai matando a galera, sai caçando a galera que chega onde ele mora. E é impressionante ver o sucesso que esse tipo de filme fazia nos anos 70, porque ele teve uma caralhada de sequência. Até o começo dos anos 2000 tinha filme do Massacre da Serra Elétrica sendo lançado, e apesar de estar na penúltima posição, é uma das categorias que eu mais gosto.
Massacre da Serra Elétrica, na minha opinião, foi o precursor de vários outros filmes com a mesma temática, como é o caso de Halloween, também lançado na década de 70. Além da gente ter o protagonista, que é muito famoso até hoje, o Michael Myers, a gente também tem a atriz que é a cara do filme, que é a Jamie Lee Curtis. E como eu já disse, esse tipo de filme tende a ter várias sequências. Uma dessas sequências, inclusive, estava prevista para lançar esse ano, só que eu não sei mais se vai pro cinema, porque, né, pandemia. Só que uma coisa a gente pode ter certeza, sempre que anunciam que vai ser o último capítulo, provavelmente não é. Sexta-feira 13 não me deixa mentir. É um outro filme da categoria slasher, muito popularizado pelo Jason, aquele personagem que usa aquela máscara de hóquei, sabe? E assim como nos outros filmes que eu citei, ele sai matando todo mundo. Segue o baile. Nessa época decidiram fazer um crossover entre o Jason e o Freddy Krueger. Pra quem não conhece o Freddy Krueger, ele é o protagonista / vilão da Hora do Pesadelo. É um filme que eu adorava na minha adolescência justamente porque tinha essa pegada de Halloween dos Estados Unidos. E, gente, o Freddy Krueger de verdade é coisa de outro mundo. Além de ter todo aquele figurino característico, com a camisetinha toda listrada, ele também tem uma espécie de garras com facas no lugar dos dedos. Uma espécie de Edward, mãos de tesoura, que deixa ele ainda mais amedrontador. Agora que eu citei os personagens desses últimos filmes, eu cheguei à conclusão de que a maioria deles usava, né, uma máscara para ficar bem característico, ou tinha um visual muito marcante, como é o caso do Freddy Krueger. Então, o último filme que eu separei dessa categoria, apesar de ter sido lançado no final dos anos 90, também conta com um elemento principal, que é a máscara. Eu tô falando de Pânico. E olha, sem zoeira, eu acho que Pânico é como se fosse a Malhação aqui no Brasil. Todos os atores e atrizes começaram de alguma forma em Pânico. Como é o caso da Drew Barrymore, como é o caso da Courtney Cox. E mais do que ser um dos filmes mais importantes da categoria slasher, Pânico serviu de inspiração para uma franquia, só que dessa vez de comédia. Todo mundo em pânico. E mano, é impossível não lembrar do What's up? What's up? What's up? Outra categoria que eu gosto muito dentro do gênero terror é o que eu chamo de terror de agonia, ou seja, todos aqueles filmes que envolvem tortura, canibalismo ou até mesmo jogos que colocam a vida em risco podem ser classificados como filmes de agonia. Um exemplo desse tipo de filme é O Silêncio dos Inocentes. O filme foi lançado em 91 e apresenta o personagem Hannibal Lecter. Já era um personagem conhecido por Dragão Vermelho e deu origem a um outro filme com o mesmo nome do personagem que chama Hannibal. Outro filme que eu caracterizo como terror de agonia é Os Jogos Mortais. Teve sequência pra caralho também, inclusive algumas bem desnecessárias. Um dos personagens também bem marcantes é o Jigsaw, que comanda todo um jogo onde ele coloca personagens que não dão valor pra própria vida, onde o prêmio é sair daquele jogo com vida. O filme teve, sei lá, 8 partes, só que eu confesso que eu vi só até o terceiro. Chegou no momento que eles começaram a contar a história antes do primeiro filme, depois voltava lá pra parte 4, depois voltava pra parte 2. Outro filme que pode ser classificado como terror de agonia é o Albergue. Eu assisti só o primeiro filme, eu não quis ir adiante mais por questões de roteiro, narrativa, que não me agradaram muito, mas respeito quem gosta, quem conseguiu ir até o final. 2 palavras pra vocês: parabéns! E agora chegou a hora da minha segunda categoria preferida dentro do terror, que é o terror de ficção científica. E mais do que fazer uma categoria dentro dos filmes de terror, dá pra fazer subcategorias dentro das categorias dos filmes de terror. Um exemplo disso são os filmes com aliens, com extraterrestres. O Alien, o Oitavo Passageiro, é um filme de 1979 e já tratava dessa temática de extraterrestre quando tudo era mato. Não dá pra negar também que Alien foi quem deu início a uma leva de outros filmes de extraterrestres, como é o caso da Rua Cloverfield e como é o caso de Sinais também. Um outro tipo de filme dentro da categoria de filmes de ficção científica são os filmes de zumbi. Nesse caso, a gente tem A Madrugada dos Mortos, um filme de 2004, além de Guerra Mundial Z, os filmes de vampiros também podem ser considerados terror de ficção científica, como é o caso do Drácula, A História Não Contada, filme de 2014, o Nosferatu, que ainda era em preto e branco, além da obra de arte, é claro, o Crepúsculo. Para fechar essa categoria, tem mais outros 2 filmes que podem também ser considerados dentro de uma subcategoria, que são O Lugar Silencioso e A Caixa de Pássaros. Os 2 foram lançados na mesma época, lá em 2018, e têm até temáticas parecidas. Enquanto que em Um Lugar Silencioso eles precisam fazer todo o silêncio para não despertar o interesse das criaturas, em Caixa de Pássaros eles não podem ver essas criaturas. Olha, pessoalmente, são 2 filmes que eu gosto muito. E agora chegou a hora da minha categoria preferida, que é o terror psicológico. E eu já vou começar por um clássico cult do Stanley Kubrick e um dos meus filmes preferidos, que é O Iluminado. Apesar do filme ter sido dirigido pelo Stanley Kubrick, foi inspirado no livro de mesmo nome do Stephen King. E, gente, não é todo mundo que gosta de terror psicológico, não é todo mundo que gosta do Iluminado. Terror psicológico nada mais é do que pegar uma obra e usar a semiótica para destrinchar essa obra. De início, você pode ver um filme totalmente sem graça, totalmente brisado, só que o objetivo da história, a essência da história,
estão, na verdade, lá na segunda, na terceira camada do filme. Ou seja, você precisa expandir seus horizontes, precisa abrir a cabeça para poder entender um filme desses. Se você esperar uma história usual, com todas as respostas na sua cara, provavelmente você não vai gostar desse tipo de filme. A minha irmã mesmo, que assistiu Iluminado, olhou pra mim e falou: é só isso? Um outro filme maravilhoso que trata de terror psicológico, inclusive foi indicado ao Oscar em 2019, é Corra. Em Corra, a gente tem várias situações que remetem ao racismo estrutural, tudo de forma metafórica que deixa o telespectador extremamente incomodado. Outros 2 filmes que fazem a mesma coisa são Babadook e Hereditário. Eu queria evitar o trocadilho, mas não vai dar. Quando eu assisti Hereditário, minha cabeça simplesmente explodiu. E o melhor, eu deixei pro final. Eu separei um dos filmes mais diferentes e surpreendentes que eu assisti desde Melancolia, que é Mãe. Gente, o que dizer sobre Mãe? Tem muita gente que detesta esse filme, tem muita gente que ama esse filme, só que eu fico me perguntando, será que essa galera que detesta o filme entendeu do que se trata o filme? Óbvio que cada um vai ter a sua interpretação. Eu conversei, sei lá, com 20 pessoas e as 20 pessoas tiveram interpretações diferentes. Só que, mano, não dá pra negar que é um filme que mexe com a gente, que incomoda a gente, que deixa a gente inquieto. E não é essa a definição do terror psicológico? Eu lembro que quando eu assisti o filme em 2017 no cinema, eu tava inquieta, eu tava enlouquecida. Eu não conseguia despregar meu olho da tela. Mais uma vez, se você não abrir a cabeça, você não vai conseguir entender o filme. Porque se você não sair da caixinha, o filme não vai fazer sentido pra você. Mãe definitivamente é um dos meus filmes preferidos da vida, simplesmente porque mexeu comigo. E se um filme consegue fazer isso com você, é porque ele alcançou o objetivo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, dá um like. É muito importante, eu preciso muito do feedback. Um beijo pra vocês e até mais!